Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um programa o Espiritismo em Nossas Vidas. Eu sou o Wagner Ideale e hoje nós vamos falar sobre Deus. Vamos fazer algumas reflexões sobre Deus. Começando, todas as religiões, com exceção de algumas religiões que não têm Deus no seu fundamento, mas a maioria esmagadora tem, a ideia sobre o que vem a ser Deus, qual o seu poder, quais suas limitações, se é que podemos dizer assim. Então, nós queríamos fazer algumas reflexões aqui, frente aos ensinos, frente à doutrina espírita. Pois bem, para que nós possamos ter uma ideia sobre Deus, eu vou convidar todos a imaginar o tamanho do planeta Terra. Quem aqui andou já de avião? Pega, você levanta voo, é longo, né? A Terra é muito grande. Tá. Agora imagina o sistema solar com o Sol, que é milhares e milhares de vezes maior que a Terra, e todos aqueles planetas em volta. Agora imagine esse sistema solar dentro da nossa galáxia, que tem 100 bilhões de corpos celestes. Agora imagine que a nossa galáxia, chamada Via Láctea, vai para o interior, vai assim num dia bonito, uma noite muito bonita, você olha para o céu, você vê um conjunto de estrelas que nasce num canto e morre no outro. O nome que se deu para aquilo é a Via Láctea. Esse nosso sistema solar está dentro dessa Via Láctea. Ela, não dá para imaginar o tamanho da Via Láctea. Ela tem algo em torno, os cientistas estipulam, em torno de 100 bilhões de corpos celestes. A Via Láctea não é a única galáxia do universo. Os telescópios já detectaram milhões de galáxias, onde cada galáxia tem bilhões de corpos celestes. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus está por dentro de tudo isso. Ele é o construtor de tudo isso. E eu vou para um outro caminho agora. Eu vou pegar uma agulha, pegar a ponta da agulha e colocar um microscópio ali. E vou colocar esse microscópio e ampliar. E nós vamos ver que na ponta daquela agulha existem seres microscópicos. São vírus, são uma infinidade de outros seres. E se eu ampliar cada vez mais esse nosso microscópio, nós vamos chegar em estruturas moleculares, estruturas atômicas, que é impossível se ver nem com o mais possante microscópio do mundo, mas a gente sabe que existe em função das reações que isso traz para o mundo físico. Deus está lá também. Então, no micro e no macrocosmo, Deus está em tudo. Começamos a partir daí a entender a grandiosidade dessa energia, desse ser. A doutrina espírita, ela tem uma visão um pouco diferente sobre Deus do que de algumas doutrinas. Vamos pegar a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Foi a primeira pergunta que o Kardec faz aos espíritos. E os espíritos respondem: causa primária de todas as coisas. Por isso, não cabe, ainda a gente respeita, mas tem pessoas que ainda se você perguntar para ela como é Deus, ela já imagina um idoso de barba branca, cabelo branco, com um cajado dourado, sentado num trono de ouro, tem que ser de ouro, né?
E ele tem aquela visão antropomórfica de Deus, quando na verdade essa visão que a pessoa tem é de Zeus, é da mitologia grega, romana, não importa. Deus transcende a tudo isso. Então, o primeiro momento nosso de análise sobre, fazer algumas reflexões sobre Deus, é a sua grandiosidade, que foge às possibilidades nossas de entendimento. Porque logo em seguida, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: do que é feito Deus? Veja bem, do que é feito Deus? E a resposta vem, como todas as respostas do Livro dos Espíritos, sucinta, objetiva. Falta em vocês ainda alguns sentidos para entender a estrutura íntima do Criador. Se fala muito que os espíritas dizem que acreditam em Deus dentro de um processo racional. Não está errado isso, realmente não está errado. Só que num primeiro momento, seja espírita, seja quem for, a crença em Deus, a fé em Deus, vem justamente dessa palavra que eu acabei de dizer. É um ato de fé. Primeiro momento que eu tenho é a aceitação da existência de Deus. Num segundo momento é que eu vou raciocinar essa minha aceitação. Joana de Ângeles nos ensina que quando fomos criados há milhões e milhões e milhões de anos atrás, o nosso espírito, em algum lugar do universo, o Criador acendeu essa luzinha que é o nosso espírito, ele colocou dentro de nós uma partícula, o self, no linguajar de Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E ela fala que, por mais primitivo que seja o homem, ele tem dentro de si uma concepção da existência de Deus. Por isso que o homem primitivo construía, pegava lá um pedaço de madeira, esculpia e adorava aquilo como se fosse Deus. O trovão, o relâmpago, a chuva, o sol, a lua. E não se contentando com isso, ele cria uma infinidade de deuses, Deus disso, daquilo outro, porque está inato. Ah, mas e a pessoa, o ateu? O ateu é um momento na vida dele, a verdade é essa. Ele pode passar 1, 2, 3 encarnações não aceitando a ideia de Deus, mas num dado momento, não sei se eu posso usar a palavra amadurecimento, vai acontecer nele uma mudança. E ele vai passar a entender que não faz sentido todo esse universo e isso tudo ser criado pelo acaso. Obra do acaso. Vamos ser bastante objetivos. Vamos imaginar, porque é complicado, mas vamos imaginar o nada. Nada. Mesmo que eu pegue uma garrafa e tire todo o ar de dentro da garrafa, a física me diz que dentro daquela garrafa existe nada. Quando se estuda o espiritismo, nós vamos ver que dentro daquela garrafa pode ter alguma coisa ali dentro, que não é material. Então, veja, imagine o nada. E do nada começa-se a aparecer alguma coisa. É complicado, numa análise lógica, racional, eu partir do nada e o nada criar algo. A não existência de Deus não dá sustentação para a criação do universo. Não estou aqui nem entrando no mérito de religião. Se você pegar o estudo do método
de Descartes, ele vai falar num determinado momento, se Deus não existir, nós vamos ter que inventá-lo para que a vida faça sentido. Por isso, essa nossa reflexão sobre Deus dentro de uma visão espírita é justamente que tudo no universo vem dele. Somos, no universo todo, filhos de Deus. Jesus foi muito feliz quando ele disse assim, quando ele se referenciava a Deus, ele chamava Deus de Pai. Ele não poderia ter uma palavra mais bem colocada do que essa. Porque o Pai, somente há 2000 anos atrás, era o manda-chuva da família ali. Então, era ele que ditava as regras, era ele que fazia, né, tudo. E a partir daquele momento, Jesus usa essa figura para lembrar de Deus. A palavra não precisa ser Deus. Se quiser em inglês, Lord, Senhor. Eu nunca esqueço uma vez, eu fui dar uma palestra numa casa espírita, e na hora de falar sobre o conceito de Deus, eu disse exatamente isso. Você pode chamar Deus de Lorde, Senhor, e até, lembrando de Guerra nas Estrelas, chamar de a força. E passou, eu continuei a palestra. Quando terminou, veio um rapaz ao meu encontro, falou, posso dar um abraço? Eu falei, pode. Ele me deu um forte abraço e disse, adorei a palestra. Eu falei, por quê? Porque você falou sobre uma série de conceitos espíritas e você colocou Deus como a força. E eu sou um fanático pelos filmes de Guerra nas Estrelas. Então, eu conquistei o rapaz falando apenas, nada demais. Simplesmente é um nome. O importante é a essência disso tudo. Por isso que quando Jesus, num dado momento, ele disse, eu não sei se eu estou no Pai ou o Pai está em mim, justamente pela profunda identificação que Jesus tem entre ele e Deus. A doutrina espírita, ela não aceita a ideia de que Jesus seja Deus, ou seja, o Criador do universo. Na doutrina espírita, nós entendemos que hoje Jesus é como se fosse vamos dizer assim, vamos usar uma palavra bastante comum entre nós, o governador do nosso planeta. Ele está num nível muito alto, muito inacessível a nós. Mas acima de Jesus continua o processo de evolução, tanto que ele disse na época, quando foi dito a ele, mestre, você é perfeito. Ele disse, não, perfeito é meu Pai que está nos céus. Deixando para a gente um ensino de que a evolução ela é constante e nunca termina. Sim, neste momento, na nossa evolução, nós estamos num planeta de expiações e provas, onde nós temos dificuldades, onde nós temos uma infinidade de problemas, mas quando nós vencermos essa etapa e adentrarmos um novo planeta chamado planeta de regeneração, que vai ser assunto de um outro bate-papo nosso, nós vamos perceber que a nossa compreensão sobre Deus vai mudar. O nosso entendimento para com Deus vai ser bem diferente do que é hoje. Nós vamos estar um pouquinho mais próximo. E a cada encarnação vamos nos aprofundando mais. Outra passagem de Jesus, quando ele disse, em verdade vos digo, se não nasceres de novo, não poderás ver o reino de Deus. Reino de Deus é toda a maravilha que tem no universo, que está dentro de nós em processo de burilamento, de aprendizado. E com as reencarnações, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Nós vamos nos tornando
espíritos mais ligados a Deus. Eu me lembro quando eu disse agora que Jesus disse, eu não sei se eu estou no Pai ou o Pai está em mim. E muita gente fala, tá vendo? Ele é Deus, porque ele tá junto. Não, é a identificação. Da mesma forma como Paulo de Tarso disse, eu não sei se eu estou no Cristo ou Cristo está em mim. Pela perfeita identificação que Paulo tinha com Jesus. Mas Paulo é Paulo e Jesus é Jesus. Então nosso processo de evolução, ele é infinito. Só que, como eu estava dizendo, neste momento, é um processo de evolução um tanto quanto pesado, onde envolve dor, infelizmente. Muitas vezes, para que nós possamos acordar, necessário se faz a dor, mas vai chegar um momento que a nossa evolução não precisa mais da dor. Nós vamos evoluindo de uma outra forma. A aceitação sobre a existência de Deus, a aceitação do processo de evolução, a vivência dos ensinos de Jesus, isso tudo vai nos colocar num outro patamar. E esse patamar não tem mais espaço para sofrimento, para dúvida, mas vai ter muito espaço para o estudo, para a alegria, para a fraternidade, para o amor, para a compreensão entre as pessoas. E é isso, é o desejo da alta espiritualidade. É que nós aqui na Terra tenhamos essa consciência de que Deus, a consciência universal, que ele existe, ele não está à mercê de caprichos nossos. Se você fizer um estudo sobre religiões na Terra, você vai ver um processo, né? Onde Deus era vingativo, onde Deus ele gostava de um grupo, mas não gostava de outro. Se você fizer um estudo histórico, você vai ver os padres na época de Napoleão Bonaparte benzendo os canhões que iam para a guerra. Os padres na época antes, quando eles saíam aqui da Itália, da Espanha e iam para o Oriente Médio, não me recordo o nome agora, mas não importa. Quando aquele conjunto de pessoas saíram da Espanha e da Itália para irem para o Oriente Médio, libertar as terras de Jesus, as suas espadas eram benzidas pelos padres. Então, adequou-se Deus às necessidades políticas do momento. Foram feitos E estava errado? Não. Não é que estava errado ou nem estava certo. Era uma época. Agora, hoje, não cabe mais esse tipo de colocação. Nós já somos pessoas com um cognitivo bastante desenvolvido e, se não tiver uma explicação mais profunda sobre Deus, é muito provável que a pessoa vai optar por um contexto ateu. Por quê? Porque as explicações superficiais sobre Deus, ou dogmáticas, ou presas a um contexto de obrigatoriedade, de pecado, não é possível ser aceito. A doutrina espírita, ela não fala em pecado, ela fala a cada um segundo as suas obras, a lei de ação e reação. Por isso que vamos refletir um pouquinho sobre Deus nas nossas orações, antes de dormir ou quando levantamos, e que nós oramos a espiritualidade para que ela nos leve a Jesus e Jesus nos leve a Deus nosso Pai. Tenhamos dentro de nós a consciência
de que ele está por dentro de tudo. Tudo, tudo, tudo no universo. É algo assim, meio fora da capacidade intelectual de todos nós. Mas ele tem tudo sob controle. Então não adianta eu fazer nada? Sim, você tem. Nós temos livre-arbítrio. Nós podemos seguir as intuições positivas que nos são dadas, fazer as nossas reflexões, fazer os nossos estudos íntimos e, na encruzilhada, escolher o lado, a porta estreita, daquilo que é ético e correto, ou optar pela porta larga, a porta que não mais não leva a nada. O estudo profundo de Deus vai fazer nós adquirirmos esta consciência. Obrigado, pessoal, por mais essa oportunidade e até a próxima. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.